Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar o nosso super mini curso sobre a LC 04 de 1990, né? Que é o Estatuto do Servidor Público. Agora, nós vamos entrar na parte das penalidades. Professor, como assim penalidades? É muito simples, nós estamos estudando o quê? O título que trata do regime disciplinar. E no regime disciplinar, ele vai definir o quê? Os comportamentos aí requeridos, desejados pela administração pública para o servidor público, não é isso? Então, ele vai requerer esses comportamentos aí requeridos, esses comportamentos desejados, não é isso? Então, olha só para você ter uma ideia. Então, o título do regime disciplinar. Então, o primeiro capítulo, ele vai falar para você aí dos seus deveres, tá? Depois dos deveres, vai falar das suas proibições, vai falar das suas responsabilidades e vai falar também sobre as suas acumulações. Você não pode acumular. O que acontece? Se o sujeito, lá no exercício das suas atividades, cometer qualquer ato que esteja desacordo com os deveres, com as proibições, com acumulações, o que vai acontecer com o sujeito? Ele vai ser punido. Ele vai ser punido, tá certo? De acordo com o capítulo 5º das penalidades. E nós temos aí no artigo 154 da LC 04, ele fala, são penalidades disciplinares. Repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Então, no nosso estatuto, nós temos 5 punições previstas, né? Professor, o que mais? Para completar este assunto de penalidades, né? Eu tenho que completar para você, falar 2 assuntos para vocês aqui. Primeiro, olha só, né? Na LC 112, tá? Na LC 112 de 2002, ele traz aqui mais 2 tipos, né? Ele traz a advertência e a censura, né? Ou seja, isso aqui é no Código de Ética. Então, no Código de Ética, mas tem mais 2. Então, as punições aí previstas são do Código de Ética, tem essas 2, que é a advertência mais a censura ética, e essas previstas na Lei Complementar 04, no artigo 154. Cara, eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem essas punições na cabeça. Então, primeira punição, repreensão. Segunda punição, suspensão. Terceira punição, demissão. Quarta punição, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Então, está aqui para vocês as 5 possibilidades. Então, esse aqui é o primeiro. Professor, e aí, professor? Aí, fazendo aquele nosso estudo comparativo com a 8.112, que é a nossa lei de referência, lá na lei 8.112, no seu artigo 127, traz. São penalidades disciplinares, olha só. A advertência mudou, olha aqui, né? Por quê? Porque lá na LC 04 não traz a previsibilidade da advertência. A advertência pode ocorrer no estado de Mato Grosso em virtude da aplicação da Lei 112, que é o Código de Ética, que lá no Código de Ética do Estado de Mato Grosso, nós temos 2 punições previstas. Nós temos a punição da advertência e temos a punição da censura ética. Então, olha só, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. São as penalidades previstas no Estatuto Federal. Bacana? Então, só para recordar, voltando aqui, para que o aluno saiba isso aqui cai muito em concurso, nós temos repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, nós temos esse cara aqui. O que acontece aqui, cara? Para ficar competitivo, você tem que saber, professor, quais são as hipóteses que nós vamos aplicar a pena de repreensão. Claro, as penas de repreensão vão estar previstas, vai ser pelo descumprimento, tá certo? Descumprimento dos seus deveres funcionais. Ou seja, para o aluno ficar competitivo, ele tem que saber as penas e ele tem que saber também
quando e em qual momento que serão aplicadas essas penas. Bacana? Então, só para fechar, para fixar conteúdo para vocês. Repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Né? Ok? Exercício para a galera. DPE, Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso, FGV 2016, cargo de analista. De acordo com a Lei Complementar Estadual 207 de 2004 e a Lei Complementar Estadual de 04.1990, assinale a opção que indica as penalidades disciplinares que estão sujeitas aos servidores públicos. Ou seja, está perguntando aqui se o aluno sabe quais são as penalidades sujeitas. As penalidades estão previstas no artigo 154 da Lei 04. Não é isso? Nós temos o quê? 5 hipóteses de penalidades. Vem comigo aqui. Primeira, repreensão. Segundo, suspensão. Terceira, demissão. Quarta, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E destituição em cargo e comissão. São as 5 penalidades previstas no artigo. Vamos lá. Vamos lá. Reversão, não é. Porque reversão é uma forma de provimento, reversão, tá certo? Uma forma de provimento, ok? E reversão é o quê? Caras do aposentado. Suspensão, verdadeiro, e demissão, verdadeiro. Reversão, de novo, errado. Reintegração, errado. Reintegração é uma forma de provimento derivado, não é isso? Para o cara que foi demitido. Transferência, não temos mais, né? Repreensão, correto, verdadeiro. Suspensão, verdadeiro. Demissão, verdadeiro. Lógico, a alternativa correta é a letra C. Letra D, repreensão, verdadeiro. Suspensão, verdadeiro. E transferência é uma forma de provimento que não é mais admitido no direito administrativo brasileiro. Reversão está falsa, tá? Porque reversão é para o aposentado, né? Reintegração para o cara demitido, forma de provimento, e demissão está verdadeiro. Logo, a alternativa muito fácil lá para o cargo de analista é a letra C, né? A letra C. Inclusive, o cara que estuda conosco também pela Lei 8.112, essa é uma questão que cabia. Não cabia na 8.112, por quê? Porque lá na 8.112 não tem a pena de repreensão. Lá é substituída a pena de repreensão pela pena de advertência. Bacana? Então tá aí para vocês mais um exercício aqui do Lá Concursos, né? E esses exercícios aqui enriquecem bastante a aula. Bacana? Ótimo. Artigo 155 das penalidades. Né? O artigo 155 vai trazer o quê? Alguns preceitos importantes para a autoridade aplicar a pena. Vem comigo. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que elas provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes, atenuantes e antecedentes funcionais. Ou seja, então é o seguinte, nós temos todo o regramento disciplinar, de proibições, de deveres, está lá tudo no estatuto certinho. Tá? O sujeito, pum, pisou na bola. Tá? Contrariou um dever ou uma proibição, né? Uma proibição, e aí ele vai ter que ser punido com as penalidades. Só que a autoridade que vai aplicar a pena, a aplicação das penalidades, tá certo? Ele vai ter que levar em consideração a natureza da gravidade da infração. O cara faltou apenas um dia, tá certo? Um dia, tá? E esse dia estava chovendo muito, uma tempestade, o trânsito um caos. Ele sofreu uma penalidade, ok? Então, ou seja, ó, gravidade. Ó, os danos que provieram ao serviço público e às circunstâncias. Ó. As situações agravantes. Tá? Professor, ele teve má fé, é uma situação agravante. Atenuantes, ele foi levado ao erro. Antecedentes, nunca pisou na bola, tem uma ficha limpa o sujeito, né? Ou seja, o cara, para aplicar a pena, tá? Então o legislador diz o seguinte, que ele vai ter que analisar isso. Inclusive, isso aqui faz parte do direito penal brasileiro, não é isso? Na aplicação das penas, temos que levar em consideração esses fatores aqui, ok? Então, isso aqui cai na prova? Claro que cai. Cai sim, principalmente concurso federal. Não muito estadual, mas federal cai. Artigo 156, vamos lá. Artigo 156, o trabalho dele é o seguinte. Qual que é o trabalho do artigo 156? Ele vai comunicar para todo mundo, inclusive para o seu examinador, em quais situações que nós deveremos aplicar a pena de repreensão.
Então, a pena de repreensão será aplicada por escrito, olha a coisa importante, não pode ser verbal, né? Ela será por escrito, nos casos de violação das proibições constantes do artigo 143, ou seja, 2 deveres, né? Inciso 1 a 9, tá? 1 a 9. Aí eu digo para você o seguinte, se você for lá no 143, você vai observar que é do inciso 1 ao 12º, salvo engano, né? O que ele fala? Pena de repreensão é apenas do inciso 1 a 9. Ou seja, o 10, o 11 e o 12 não fazem parte do rol de repreensão. Então, vocês têm que prestar muita atenção. Então, a pena aplicada para a repreensão é para um descumprimento de um dever funcional previsto lá no artigo 143, inciso 1 a 9. Ou seja, não são todos os deveres, apenas de 1 a 9. Então, você tem a obrigação de saber qual que é o 10º, qual que é o 11º e o 12º, porque nesse ponto que o examinador vai querer cobrar na prova. Inclusive, lá na aula de repreensão, eu fiz um exercício sobre isso. E de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, se tiver algum regimento interno, alguma coisa, uma outra legislação aplicada ao servidor público, se não for nada grave, ele vai receber a pena de repreensão. Lembrando para vocês que a pena de repreensão é aquela pena mais branda possível, né? E essa pena ela tem que ser por escrito, ok? Fechou, né? Artigo 157, ou seja, artigo 157 vai definir para a galera quais são os casos de aplicação da pena de suspensão, tá? De pena de suspensão. Vamos lá. Primeiro, será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão. Professor, quais são as penas punidas pela repreensão? Você vai ter que ler o artiguinho 157, né? O artiguinho 157, ele fala o seguinte, que é lá do artiguinho 144, inciso 1 ao inciso 9. O que acontece? Reincidência, né? Parou aqui. Quero falar desses caras aqui. Reincidência. Gente, a filosofia do direito, não só aqui no direito administrativo, mas no direito penal, qualquer direito, é o seguinte, o direito sempre vai punir com mais rigor o cara reincidente. De todas as penas previstas no Estatuto do Servidor Público Estadual do Mato Grosso, qual que é a pena mais branda? Professor, a pena mais branda é a pena de repreensão, ele vai ser por escrito, pô, bacana. O que acontece? O cara foi lá e, de novo, pisou na bola, um dos incisos 1 ao 9 do artigo 144 ou 143. Deixa eu conferir aqui qual que é o artiguinho certinho, para não falar bobagem. Ó. Artiguinho 143, 143, que são dos deveres funcionais. Aí o seguinte, ele novamente incorreu nos erros do artiguinho 143, inciso 1 ao 9, ele vai ter uma pena maior, que vai ser a pena de suspensão. Então, primeiro caso, ó, reincidência. Reincidência nas penas de repreensão. Bacana. E, tá certo, de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. Ok, tem que explicar para vocês, né? Então, é o seguinte, quais são as outras penas? Ó, artiguinho 143, que são dos deveres, incisos 10, 11 e 12, tá? Então, esses caras aqui vão ser aplicados o quê? Dever, descumpriu, você vai ter pena de suspensão. E mais, tá? O artiguinho 144. Só que o artiguinho 144 são das proibições. Ok? No artiguinho 144, preste atenção aqui, nós vamos ter penas previstas de suspensão, que vai atender aqui 157, e vai atender a pena de demissão. E aí, prof, cara, você quer ficar competitivo? Não tem jeito. Você vai ter que voltar lá na aula anterior, que nós falamos, nas aulas anteriores que nós falamos aí, nós falamos desse cara aí que foi das proibições, nós falamos desse cara aí, ó. Temos que pegar lá, ó, artigo 144 das suspensões. Então, artigo 144 pode ser aplicado suspensão e demissão. Nós vamos voltar a falar desse assunto aqui quando a gente chegar no artiguinho das demissões. Bacana? Então, tem que saber, tá? Tem que saber.
Outra coisa importante desse artigo aqui. Professor, suspensão. O que é a suspensão? Você vai ser suspenso do serviço, tá certo? Vai ser suspenso do serviço. Não vai ter remuneração. E o prazo máximo da suspensão é de quê? De 90 dias. Isso cai muito em concurso, os caras falam que é de 90 prorrogáveis por mais 90, não é. Ó, não podendo exceder 90 dias de suspensão. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, daqui, a partir do momento que você é convocado, tá certo, para qualquer tipo de inspeção médica, você é obrigado a ir. Se você não for, você já leva direto uma suspensão de 15 dias, ok? O que diz, professor? O parágrafo 2º. O parágrafo 2º você coloca aí pena alternativa. O que é a pena alternativa? A pena alternativa, o cara ele recebeu a punição da suspensão, por exemplo, 30 dias, né? Ele recebeu a punição de 30 dias, então ele teria que se afastar 30 dias do serviço sem remuneração. Essa pena alternativa é o seguinte, cara, você vai continuar trabalhando, só que você vai receber somente 50% e esses outros 50% vai ser aplicado como multa. Então, multa também é uma pena aplicável, uma pena alternativa à aplicação da suspensão. Quando houver conveniência, ó, detalhe, a pena, você recebeu uma pena de suspensão. A administração pública que vai avaliar se vai conceder ou não essa pena alternativa da multa, né? Vamos lá. Isso está escrito aqui, ó. Quando houver conveniência para o serviço, ou seja, pela administração pública, interesse da administração pública, né? O que acontece? Às vezes, o cara recebeu uma pena lá de 60 dias, por exemplo, e no setor só tem o sujeito. Aí é o seguinte, vai aplicar uma pena alternativa. Pode, por interesse da administração. Nesse caso, há interesse, porque o serviço público não pode parar. Cara, você vai receber a pena de 60 dias, só que você vai trabalhar e você vai pagar a multa de 50% da remuneração. Então, quando houver conveniência, eu estou batendo nessa tecla porque para você não esquecer. A penalidade de suspensão parou, então essa alternativa de multa de aplicação somente cabe na penalidade tipo suspensão. Poderá ser convertida em multa, dinheiro, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, a pena alternativa, ok? Resumo para vocês. Suspensão. Quando? Na reincidência da falta punível como repreensão, demais violações que não justificam a demissão, prazo até 90 dias, 15 dias quando o servidor se recusar à inspeção médica e a pena alternativa convertida em multa com base de 50% do dia, desde que tenha o quê? Interesse da administração pública. Fechou? Então, nós falamos o quê? Da pena de suspensão. Falamos repreensão, agora falamos suspensão. E aí, professor? O artigo 158, coloca o nome aí, é o artigo da reabilitação. Professor, eu recebi uma pena de repreensão, vou carregar esse encargo para o resto da vida? Claro que não. Então, você já foi punido por isso, não está certo? Então, o legislador, sabiamente, vai definir um prazo. Ó, durante esse prazo, se não ocorrer nada, você vai ser considerado reabilitado. Ok? Réu primário novamente será reabilitado. As penalidades de repreensão e de suspensão, então, ou seja, só existe reabilitação nas penas de repreensão e suspensão, terão seus registros cancelados após o decurso de 1 ano e 3 meses, tá? 1 ano a 3 meses de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, está aí para vocês, de 1 ano a 3 meses de efetivo exercício, respectivamente. Então, está aqui para vocês, repreensão e suspensão, ok? Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Opa, professor, eu me reabilitei.
Então, o que acontece? Vai limpar lá atrás? Não, não vai limpar a sua ficha. Vai ficar anotado na sua ficha funcional que você levou um carimbo de repreensão ou uma suspensão. Tá? É só efeitos o quê? Ex nunc, né? Ex nunc, não retroage, de hoje em diante, que é essa reabilitação, que é uma base da filosofia do direito. Artigo 159, tá? Então, o artigo 159 vai ser aquele artigo que vai definir os casos de demissão. Lembrando que a demissão é para o servidor público efetivo em pleno exercício, é a maior pena prevista. Não existe reabilitação para o cara que foi demitido. O cara foi demitido, ele está fora da administração pública. Vamos lá, primeiro caso, crimes contra a administração pública. Então, ele, com qualquer coisa, ele foi condenado, aí, qualquer crimes contra a administração pública, ele será demitido. Demitido aqui é punição. Exoneração não é punição. 2, abandono de cargo. Inclusive, abandono de cargo, tem um artiguinho que nós vamos falar sobre isso, que regula isso. Só para adiantar para você, o que é considerado abandono de cargo, coloca a nota aí no seu caderninho, 30 dias, né, consecutivos, aí você não compareceu ao serviço. Inassiduidade habitual, tá? O cara falta muito. Improbidade administrativa, a lei 8.429 vai regular os casos de improbidade administrativa e os casos de demissão. Quinto, incontinência pública e conduta escandalosa, né? Então, a administração pública quer que você também tenha uma boa conduta fora da administração pública, né? Insubordinação grave em serviço, tá? Cara, você tem que saber todos os casos de demissão, tá? Todos, para ficar competitivo. 7, ofensa física em serviço, ou seja, caiu no via de fato mesmo. Em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. O cara está sendo espancado, então você pode entrar na briga para apartar, porque você está legítima defesa própria ou de outrem. É muito sábio o estatuto. 8, aplicação irregular de dinheiro público. Tá? 9, revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Então, olha aí, não pode sair falando aí o que você faz, né? Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, né? 11, corrupção, tá? Corrupção. Acumulação ilegal de cargos e funções públicas após a constatação de processo disciplinar. Inclusive, esse assunto aqui é um assunto que foi cobrado no concurso da Politec, tá, 2017. Transgressão do artigo 144, os incisos 10 ao 17. O que trata o artigo 144? O artigo 144 trata das proibições. Então, isso aqui é um momento importante da aula. Vamos lá. Então, nós temos quantas hipóteses de demissão? 13. Qualquer uma dessas hipóteses, cara, pode ser enquadrado com a pena da demissão, que é uma punição para o cara. Mas o artigo 144. O artigo 144, nós temos o inciso 1 até o 17º. Né? Se o cara pisou na bola dos incisos 1 até o 9, ele vai ter a pena de quê? De suspensão. Do 10 ao 17, ele vai ter a pena de demissão. Rapaz, o perigo está aqui. O perigo está aqui, então tem que saber disso. Artigo 144, qual que é a pena de demissão? 10. Rapidamente, vamos lá. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Estado. Então, você não pode ser gerente, não pode participar de administração de empresa privada. Tá? Agora, se você é sócio, tá, né, dessa empresa, você não faz comércio, você é sócio, você não assina para ele, você é cotista, cotista pode, né? Agora, se essa empresa, mesmo você sendo cotista e não tem nenhum tipo de participação na gestão da empresa, se essa empresa negociar com o Estado, você vai ter a pena de demissão, não pode. 11, né? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo, cara, cai demais, quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau de cônjuge ou companheiro, aí é permitido. 12,
receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Demissão na cabeça do sujeito. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do governador do Estado. 14. Praticar usura, emprestar dinheiro a juros, sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do seu cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Ou seja, essas são todas as hipóteses do caso de quê? Do caso de demissão. E aí, prof? Cara, tem que saber, tá? Estou colocando aqui para vocês ficarem em altíssimo nível. Porque as minhas aulas, eu me preocupo com isso. Eu fico sempre fazendo, puxa, eu tenho que fazer uma aula bastante agradável, uma aula que tenha conteúdo e principalmente que dê resultado. O que é aula que dá resultado? É aquela aula que você estudou, vai ser aquele conteúdo que vai ser cobrado no dia da prova. Artigo 166 vai ser o artigo que vai tratar do quê? Da cassação da aposentadoria, que é uma punição. Vamos lá. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo, tá certo? Que houver praticado atividade falta punível como demissão. Então, todas aquelas hipóteses previstas no 160, né? O que acontece? Um caso prático para vocês é o seguinte, um caso prático. O sujeito praticou lá um ato punível com demissão. Tá, hoje, ok. Só que ele já estava com processo de aposentadoria. Não deu tempo de instaurar o PAD. O cara aposenta a semana que vem e daqui 3 meses é instaurado o PAD. Mas o cara não é mais ativo, ele é o quê? Ele é aposentado, está lá. Só que como ele teve essa conduta no exercício do cargo e essa pena era punível com demissão, ele pode ter cassado a sua aposentadoria. Agora, vamos supor o seguinte, que o cara ele aprontou lá, estou chutando, artigo 144 das proibições 3, inciso 3º. Inciso 3º do 144 não é punível com demissão, é punível com o quê? Suspensão. Nesse caso, ele está livre e não vai ser suspenso. Bacana? Então, só no caso. Outra punição prevista é a destituição do cargo em comissão. O que é isso? O cara está no cargo de comissão e no exercício do cargo de comissão aprontou. Então, vai ser regulado pelo artigo 162 da LC 04. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, ou seja, o cara que é exclusivamente comissionado, será aplicada nos casos de infrações sujeitas à penalidade de suspensão ou de demissão. Então, está aqui para vocês, né? Nesse caso aqui, a destituição do cargo em comissão, quem quiser anotar, são as hipóteses do artigo 143 dos incisos 10 ao 12, tá? E as hipóteses do artigo 144. Então, qualquer uma dessas infrações administrativas, dessas condutas proibitivas, o cara será o quê? Exonerado. Tá? Ele, aliás, terá destituição do cargo em comissão. A destituição do cargo em comissão é uma punição. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração que trata o artigo 45, o ato será convertido em destituição de cargo em comissão prevista neste artigo. O que trata o artigo 45? Né? O artigo 45 ele trata o quê? Da exoneração do cargo em comissão. Então, lá no Diário Oficial, não vai aparecer assim, exoneração. Vai aparecer como? Vai aparecer como destituição em cargo em comissão. Lembrando, o artigo 145 traz 3 hipóteses de exoneração de cargo em comissão. Primeiro, a juízo da autoridade, ou seja, de ofício. Segundo, a pedido do próprio servidor, em conformidade com o que dispõe a lei. Essa lei aqui quase não é mais aplicada, é uma coisa lá específica para os conselhos aí, tá? Os conselhos da administração pública indireta. Bacana? Então, lá do cara aqui, ó, lá no cargo comissionado, então não vai ser exonerado, vai aparecer o quê? Destituição em cargo de comissão, né, para constranger o sujeito para falar que ele recebeu uma punição. Vamos continuar. Artigo 163.
A demissão ou destituição do cargo em comissão, nos casos do artigo incisos 4 a 8, 8 a 10 do artigo 144, tá? Você lembra aqui, tá? Que o artigo 144 vai ser aquele das proibições, né? Ou seja, proibições, ok? Vamos lá. Implica em indisponibilidade dos bens e ressarcimento horário sem prejuízo da ação penal cabível. Então ele vai ter que responder aí por o dano, tá certo? Então, lá, demissão ou... Lembrando que no caso de demissão previsto, né, somente é o inciso 10 aqui, né? Mas como ele colocou destituição do cargo em comissão, lá a destituição do cargo em comissão são aquelas penas aplicáveis de suspensão e demissão. Isso aqui são penas de quê? São penas de suspensão, por isso que o cara colocou aqui. Bacana? Ou seja, aqui você realmente aprende, né? Vamos lá. Outros efeitos. Aqui são o quê? Efeitos da condenação. Então, primeiro efeito, o cara teve essa conduta aqui, ele vai ter que ressarcir o erário. E, claro, sem prejuízo da ação penal cabível, da ação de improbidade administrativa. Artigo 164, tá? O que é o artigo 64? O artigo 64 ele vai dizer o seguinte, cara, se você foi punido com demissão nos casos tais, você não vai poder voltar para a administração pública através de um concurso público. Você fica incompatibilizado, você não pode tomar posse. A demissão ou destituição do cargo em comissão, por infringência do artigo 144, que são das proibições, inciso 10, 12 e 13, incompatibiliza o servidor para nova investidura em cargo público estadual pelo prazo mínimo de 5 anos. Ou seja, se o cara participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil e exercer comércio e nessa qualidade transacionar com o Estado, se o cara receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, ou, e finalmente, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do governador, nesses 3 casos, além da demissão ou a destituição do cargo de comissão que ele esteja, ele não poderá retornar para o serviço público por um prazo de 5 anos. Excelente questão de concurso. Isso que está dizendo isso aqui. Efeitos, né? E, finalmente, né, o efeito mais danoso de todos é este aqui, né, previsto aqui no parágrafo único do artigo 64. Não poderá retornar. No outro, lá naqueles 3 casos, ele poderia, mas ele tinha que ficar na geladeira por quanto tempo? 5 anos. Aqui, ó, não poderá retornar ao serviço público estadual o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159, 1, 4, 8, 10 e 11. Professor, o que é esse artigo 159 aqui? O artigo 159 é aquele que trata dos casos de demissão. Salvo engano, nós temos aí 17 casos de demissão, não é isso? Não, 12 cargos de comissão. Interessa, está aí, ok? 12, 13 cargos de demissão. Se o cara for demitido no inciso 1, 4, 8, 10, ele nunca mais vai poder voltar. E quais são os casos? Inciso 1, crime contra a administração pública. Inciso 4, improbidade administrativa. Inciso 8, aplicação irregular de dinheiro público. 10, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. E 11, caso de corrupção. Então, nesse caso aqui, o efeito da sua demissão é o quê? Nunca mais será servidor público estadual, tá? E com certeza o cara também não será servidor público nenhum, de nenhum outro cargo, porque eles também absorvem isso aí tem toda uma discussão no judiciário, ok? Então esse é o efeito, cara, tem que andar na linha. Artiguinho 165 trata o seguinte, vai tratar das hipóteses de abandono de cargo, tá? Abandono de cargo, então ele vai ser demitido. Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, 30 dias consecutivos, ele teve abandono de cargo, ele vai ter a pena de demissão.
Entende-se por inassiduidade, isso aqui é uma das hipóteses de demissão lá do artigo 159, ele está explicando isso, habitual, a falta do serviço sem causa injustificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Então, durante 12 meses, tá? Se o cara tiver aí 60 dias de falta, o cara também é considerado abandono de inassiduidade habitual e ele vai ser punível com o quê? Com cargo de demissão. Então, aqui, 165, o cara vai escrever aqui, ó, demissão, artigo 66, demissão. Artiguinho 167, o ato de imposição de penalidades mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, ou seja, todos os atos de penalidade, qualquer uma das 5 previstas pelo Estatuto, a autoridade vai ter que fazer a previsibilidade legal e, tá certo? E a causa da sanção disciplinar, ou seja, qual que é a causa? Se ele descumpriu 143 ou 144, tá? Se ele descumpriu daquelas hipóteses, qual que é a pena cabível e por isso que ele está sendo punível aí pelo ato, né? Artigo 68. Muito importante, o artigo 68 ele vai falar o seguinte, rapaz, o estatuto ele tenta ser o mais fechadinho possível. O que trata o 68? Ele vai definir quais são as pessoas autorizadas, as pessoas competentes para a aplicação das penalidades. Por exemplo, pensa comigo, quem que nomeia o cara? Quem nomeia o cara é quem? É o governador, tá? Então, se o cara que nomeia o governador, então para demitir, que é a pena mais máxima, que vai retirar o cara do serviço público, tem que ser quem? O governador. Exatamente isso. Ah, professor, pena de repreensão, que é mais leve, você vai ficar molando o governador? Não, o governador só as penas máximas. Então vem comigo, ó, pelo governador do Estado, pelos presidentes do Poder Legislativo e dos tribunais estaduais, pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o MP, pelo dirigente superior de autarquias e fundações, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor, vinculado ao respectivo poder, órgão, entidade. Ou seja, o GOV, chefe de poder, autoridade máxima, eles vão aplicar a pena de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3 hipóteses, e isso não cai, se despenca em concurso. Tá? 2, outras penas. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas relacionadas no inciso 1, quando se tratar de suspensão a 30 dias. Aqui, no caso do Estado, tem o governador. Então, o governador é demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí ele fala, imediatamente inferior. Quem que é? O secretário de Estado. Então, o secretário de Estado, ele é a pessoa competente, autorizado para aplicar a pena de suspensão superior a 30 dias. Professor, se o examinador, se o legislador colocou superior a 30 dias, significa dizer que ele vai regulamentar quem serão as pessoas competentes para inferior, que está previsto no inciso 3º. Quem que será? Pelo chefe da repartição e outra autoridade na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. Então, o chefe aí, chamado chefe imediato, não é isso? Ou aquele definido pelo estatuto, pelo regimento interno, ele vai aplicar a pena de repreensão, que é a mais leve, e a suspensão até 30 dias. Inciso 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição do cargo em comissão e não o ocupante de cargo efetivo, né? Quem que nomeia o cara? Normalmente o governador. Então, o governador aí vai aplicar as demais penas aí de destituição do cargo em comissão. Bacana? Então, ou seja, tá? Destituição do cargo em comissão, nós vimos lá, né, que são as penas de suspensão, as penas de suspensão e as penas de demissão. Então, o cara vai sofrer isso. Eu estudei nessa aula, eu expliquei para vocês. E aí, professor? Bacana, bacana. E o artigo 69, professor, o que ele fala? O artigo 69 fala da prescrição da punibilidade. Por exemplo, tá? O direito não acolhe aquele que dorme. Isso nós já sabemos. O cara pisou na bola, uma das proibições que são puníveis por demissão. Por exemplo, tudo bem. A 143.10, inciso 10. Está lá. Ele fez.
Só que ele ficou quietinho, ninguém ficou sabendo. O que acontece? A ação disciplinar, ou seja, para ele responder o PAD e ter a consequência, a administração pública, olha só, em 5 anos, contado quando as infrações puníveis com demissão, a cassação de aposentadoria de disponibilidade e a destituição do cargo em comissão. Então é o seguinte, ele desrespeitou o inciso 143 das proibições e inciso 10. Se em 5 anos, cara, o Estado não começar o processo, não vai suspender o prazo. Não suspendendo o prazo, ele vai prescrever, ele não poderá mais ser punido por isso. Ok. Segundo prazo, em 2 anos, quando a representação e suspensão. Ok? Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa da data que o fato ou transgressão se tornou conhecido, né, quando ele teve o fato, data do fato. E o parágrafo 2º diz o seguinte: os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Ou seja, se lá no crime, né, se ele cometeu um ato e esse ato na administração pública tem a tipificação de crime, nós vamos utilizar o prazo da lei penal, não do estatuto, né? Isso acontece em todos os estatutos. Bacana? Então vamos lá. 5 anos no caso de infrações puníveis com demissão e 2 anos quanto à repreensão e suspensão. Bacana? Ah, isso aqui não cai em concurso. Olha aí. Concurso da PGMT FCC 2016 para o cargo de analista, né? Nos termos da Lei Complementar 04 de 90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias, das fundações públicas estaduais do Estado de Mato Grosso, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto da infração punível como. Cara, esse cara aqui, ele está falando tudo sobre o artigo 169, que fala do prazo de prescrição. Gente, 5 anos é para quê? 4 casos para demissão, cassação de aposentadoria, cassação de aposentadoria, de disponibilidade e para destituição de cargo em comissão. 4, né? Então vamos lá, para infração punível com demissão. Bacana, demissão. Ó, suspensão está errado, suspensão está errado. Demissão, ok. E em 2 anos, na destituição do cargo em comissão. Está errado, né? Está errado. Porque a destituição do cargo em comissão não são 10 anos, são o quê? 5 anos. Demissão em 2 anos contra a repreensão, né? Aqui, letra D. 2 anos contra a repreensão. 2 anos de repreensão e suspensão. E a letra E está errado, porque cassação de aposentadoria também são 5 anos. Ou seja, gabarito letra D. Essa foi uma questão que a FCC, o examinador, utilizou 100% os dispositivos do artigo 169, do dispositivo 169 da lei. Tá? Bacana, 169 da lei. Só recordando o artigo 169 da lei, diz o seguinte: 5 anos para 4 tipos de penas, tá? Para prescrever a ação disciplinar: demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição do cargo em comissão. 2 anos para quê? Para repreensão e a pena de suspensão. 10, né? E lá na Lei 8.112? Gente, na Lei 8.112, nós temos outros prazos previstos. Tá? Tem que saber. Estou fazendo uma comparação. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. Nesse item aqui, é igualzinho a LC 04. O que muda? Entre 2 e 3. 2 anos para o cargo em suspensão, aqui está correto, igualzinho a 04, aí ele vem. Só que na 04 é 2 anos para suspensão e repreensão. 3, 180 dias para advertência, que é aquela pena mais branda. Neste caso aqui, o nosso estatuto ele foi mais rigoroso quanto aos prazos de prescrição, né? Aliás,
o estatuto não, quanto menor o prazo, maior o rigor. Então, a Lei 8.112 foi mais rigoroso aí do que o estatuto nosso do servidor. Bacana? 10, né? Exercício bacana para a galera. PGE, Mato Grosso, FCC 2016, cargo de analista. Vem comigo. Considere as assertivas a respeito do regime disciplinar dos servidores públicos estatutários do Estado de Mato Grosso. 1. São penalidades disciplinares: repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição em cargo de comissão. Ou seja, este artigo está absolutamente correto, é exatamente o que prevê. Essas são as 5 hipóteses de quê? De penalidades previstas na LC 04. 2. Na aplicação das penalidades, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Ou seja, correto também. Só para título de conhecimento, o inciso 1º está previsto no artigo 159, e esse cara aqui pode conferir, é Ctrl+C, Ctrl+V do artiguinho 160 do Código, né? Do Código do Estatuto, ou seja, é verdadeira essa questão. Terceiro item, vem comigo. A critério da autoridade competente, os casos de aplicação de sanção disciplinar por faltas não são consideradas graves, poderão prescindir o devido processo legal. Gente, está errado. O devido processo legal está o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, ele é consagrado. Então, não existe uma legislação que tire esse princípio aqui. Então, o erro está na palavra não consideradas graves, né? Aqui, poderão prescindir, o erro está aqui, tá? Não pode, cara, está errado. Então, está super falsa a questão aqui. Né? Item 4. A penalidade de suspensão, agora, penalidade de suspensão, nós já sabemos as hipóteses de aplicação, são 2 hipóteses, né? A depender da gravidade, a infração poderá chegar a 180 dias. Está errado, porque isso eu falei em sala de aula, cara, a suspensão é no máximo que, 90 dias. Aí, 90 dias, está errado. E, finalmente, letra F, né? Vamos lá. Verificada em processo disciplinar a acumulação proibida, olha, acumulação proibida, provada a boa-fé, o servidor poderá por uns cargos. Ou seja, exatamente isso que prevê no Estatuto. Quando provada a boa-fé, né, do cargo, ele poderá optar por um dos cargos. Quando provada a má-fé, ele será exonerado dos 2 cargos. Ou seja, então nós temos aqui o item 1 e 2, 1, 2 e 4 verdadeiro, o item 3 e o item 4 errados. Vamos fazer a contagem aqui. Então, verdadeiro. Então, é 1, 2 e 5. Né? 1, 2 e 5, é isso mesmo? 1, 2 e 5. Logo, 1, 2 e 5, nós temos a letra B de bola. Letra B de bola. Excelente exercício esse, né? Pô, terminou nossa aula. Pô, brincadeira, né? 10, né? Rapaz, é isso, cara. Quando a gente estuda aí, quando a gente dá aula também com bastante energia, bastante motivação, eu tenho realmente uma preocupação muito grande em ensinar vocês da melhor forma possível, detalhar as aulas, então a aula passa rápido, né? Vem comigo. Estou convencido das minhas próprias limitações e essa convicção é a minha força, né? Então, olha aí, né, cara? Então, nós não somos perfeitos, nós temos limitações, né? Então você tem que conhecer as suas limitações e trabalhar essas limitações, e esse trabalho será a sua força, segundo Mahatma Gandhi, um dos maiores pensadores, o cara histórico, né? Grandes celebridades mundiais de todos os tempos aí, Mahatma Gandhi, né? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Clique lá